Rui Castro tem trabalho novo. Vamos entrar no clima? Hoje eu quero a rosa mais linda que houver. O samba fora para a cama com a canção, numa romântica noite de bruma, e exultara neles o sambas-canção, com suas letras narrativas que contavam uma história. E esta, com frequência, se referia a um caso de amor desfeito, como de praxe nas músicas românticas em qualquer língua. Quero o abandono de flores se abrir para enfeitar a noite do meu bem. A Noite do Meu Bem. Esse é o nome do novo livro do Rui Castro e ele está aqui no estúdio do Metrópolis hoje para conversar com a gente, falar sobre esse livro que conta a história e as histórias do samba-canção. A gente está falando aqui da década de 40 e 50, né, Rui? E 60, né? E entrando ali na década de 60, né? O samba-canção é um estilo que, na época e desde o seu surgimento, conquistou muita gente. Conquistou o mercado, as pessoas, não? Foi a grande música brasileira da época, né? O ritmo dominante, a canção romântica brasileira. A partir do pós-guerra, né? A partir de 46, 47, até mais ou menos no meados dos anos 60, foi o ritmo que dominou comercialmente a música também. Ou seja, não só produzia as canções mais bonitas, mais românticas, mais melodiosas, com letras muito inteligentes, como também dominava o mercado. Todos os cantores cantavam samba-canção. E a gente, para caracterizar esse gênero, a gente até começou ali, mostrou um trechinho do seu livro, você falando um pouco desse gênero, mas o samba, não é aquele samba do morro, é um samba que tem uma cadência diferente, ele é um pouco mais lento, né? É feito para dançar junto, veja bem, o que importa é a canção. Todos os países do mundo produzem canções. Você tem a canção brasileira, a canção mexicana, a canção cubana, a canção americana, a canção francesa, a canção italiana, etc. Só que cada país produz a canção com determinado sotaque. O do Brasil é o samba, né? E como é isso? O que é a canção? É uma linha melódica mais longa, mais lenta, não é nada sincopada, é uma coisa feita realmente para se arrastar, né? Para você arrastar uma pessoa com você quando está dançando, né? E para ser cantada também de uma maneira mais suave. E o ritmo por baixo, né? No caso do Brasil, é o ritmo do samba, mas só que de maneira mais suave, mais lenta, acompanhando, na verdade, a extensão e a beleza da linha melódica. Você tem isso em todos os países do mundo, né? O tango que nós conhecemos, o tango do Carlos Gardel, aquele tipo de tango, é um tango-canção, na verdade. Tudo que o Frank Sinatra gravou, basicamente, é o fox-canção. Ou seja, né, a música francesa é a canção provavelmente dita. Enfim, a chanson. E é um tipo de música, como todo país produz, quer dizer, por exemplo, só brasileiro faz samba, só argentino faz tango, tudo bem. Agora, todo mundo faz canção. E o Brasil produziu canções capazes de rivalizar com as melhores do mundo, que são talvez as americanas, né? O samba-canção brasileiro foi realmente a grande, até mesmo antes da Bossa Nova, foi a grande prova de fogo do Brasil no cenário musical internacional. Porque no grande período do samba-canção, entre 1950 e poucos até 1960, ele dominou o mercado brasileiro. Ou seja, ele vendia mais do que qualquer música americana. Pois é, isso é algo raro. E hoje, por exemplo, é super raro. Você conta no livro, por exemplo, que o samba-canção com o baião derrotaram a música americana e todos os ritmos estrangeiros que também entravam no Brasil naquela época. Depois o samba-canção derrotou o baião e ficou absoluto no mercado, né? Mas no seu livro, além da história do samba-canção, e a história do samba-canção está dentro de uma história muito maior, que é a história da noite carioca, que é a história do poder na noite carioca. E você foi fazendo para a gente um caminho desse ritmo, né? E das histórias que estão ligadas a ele, né, Rui? Porque o samba-canção encontrou o seu habitat perfeito e natural a partir de 1946, quando o presidente Dutra fechou os cassinos. Isso foi um marco. Foi um marco. E aí, por causa
com isso, abriram-se as boates, que não existiam até então, né? E qual a diferença da boate e o cassino? O cassino é aquela coisa enorme, né? O pessoal vai lá para jogar, ninguém vai para ouvir música, exatamente. Já a boate, não, aquela coisa, né, intimista, pequena, sofisticada, meio escurinha, onde você ia para ouvir música, para dançar, para beber, para namorar, para jantar, né, para fazer contatos, né, de toda a natureza, pessoais, políticos, comerciais, etc. E era muito caro, evidentemente, você para tomar um uísque gastava quase um salário mínimo. Então, quer dizer, quem frequentava eram banqueiros, industriais, empresários, políticos, né, ministros de Estado, embaixadores, né, e também os jornalistas, os cronistas, os boêmios e os compositores e cantores. Então, quer dizer, era uma gente que tinha uma transa muito íntima com o poder, né? Vê que na boate Vogue, por exemplo, você tinha o toalete masculino e o feminino, tinha um telefone independente em cada uma, né? Em cada toalete. Então, quer dizer, você desce para um, telefona para o toalete, já sabendo que a pessoa a quem você está afim está lá te esperando o seu telefonema. O Vogue ficava na Copacabana ou Leme? Todos Copacabana. Todos em a Copacabana. Fronteira entre Leme e Copacabana. Aliás, nessa região ali de Copacabana começaram a nascer uma boate atrás da outra, né? Eu levantei a existência de 80 ou quase 90 boates durante todo o período de 46 a 65. Mas, em certo momento, Copacabana chegou a ter mais de 40 boates. Então, você tem relações entre o Vogue, por exemplo, e o Palácio do Catete, que era a sede do governo, né, na época do Getúlio e do Juscelino, principalmente. Havia um entra e sai entre o Vogue e o Catete total, né? Tal ponto que a secretária particular do presidente Getúlio Vargas, a Lourdes Lessa, toda noite, à 1h, ela ia para o Vogue, né? Ela namorava um jornalista que ia toda noite ao Vogue. Então, quer dizer, você podia ter informações de primeiríssima mão em relação ao presidente da República na mesa ao lado, entendeu? O uísque, por exemplo, você conta, antes das boates, o uísque não era uma bebida na noite carioca, não por era, exemplo? Não, de tudo, cada gororoba, menos uísque. E também o clima das boates ali, elas pareciam já estar retratadas nesses sambas canções, porque a gente tinha o encontro amoroso, o marido com a amante, as desilusões amorosas, os fracassos. Parecia que estava tudo ali já, Rui. Também as conquistas, E as conquistas. Também os grandes amores, as grandes paixões. Quer dizer, o samba-canção pegou uma fama injusta de ser música de fossa, música dor de cotovelo, mas não é bem isso. É uma música de amor, é uma música romântica, e o amor envolve não apenas conquistas, mas também perdas, né? Ou seja, você pode tanto vibrar com uma conquista, como acontece em vários samba-canção. A Doris Monteiro, por exemplo, cantava o Dó Ré Mi, que conhece. Eu sou feliz, tendo você sempre ao meu lado. Ou seja, uma música para cima. E tinha o Ninguém Me Ama, Ninguém Me Quer, né? Ou seja, tinha música para todo estilo. O que eu quero dizer é que se você, em qualquer época, mesmo hoje, né, você tem um grande motivo, né, para você celebrar o amor ou você lamentar uma relação perdida e destruída, se você precisar de uma música para te socorrer nesse momento, essa música será um samba-canção. E o samba-canção, na sua opinião, não morreu, né? Não é que ele morreu, é uma música que continua. Ela parou de ser o grande ritmo dominante brasileiro, porque também eu acho que não sei se existe um ritmo dominante hoje, talvez o sertanejo ou o rock, sei lá qual, né? Mas você não tem também uma nova Maísa, não tem uma Elisete Cardoso, uma Dolores Duran, uma Doris Monteiro, uma Nora Ney, um Miltinho, né? Você não tem mais essas pessoas, né? Mas se você quiser ouvir essa turma, estão todos no YouTube. Você escreve o nome de qualquer samba-canção com o nome do cantor ao lado, escreve lá em cima, aparece na sua tela, você vai ouvir essa música, né? Uma coisa que a gente fica sempre curioso em saber é sobre as pesquisas, como que as pesquisas foram realizadas. É claro que você deve ter lido muito o jornal da época, mas tem muita conversa com outras pessoas, porque você narra, assim, fatos íntimos, acontecimentos assim, que você fala, como é que o Rui Castro foi saber disso aí? Isso é o mais importante, né? Você conversar com as pessoas que viveram aquela época. E para mim, o critério, assim, você frequentou o Vogue,
Frequentei, então tá bom, entendeu? Porque o Vogue queimou em 55, pegou fogo em 55, há exatamente 60 anos. Então você tinha que ter 25 anos, na época, mais ou menos, para ser um frequentador adulto, razoável do Vogue. Então você terá hoje 85 anos de idade. Por sorte, as pessoas hoje vivem muito, né? Vivem longamente, né? E com uma boa memória. Então eu ainda encontrei muitas pessoas, né, que frequentaram o Vogue. Infelizmente, muitos morreram durante o meu trabalho, né? Mas, enfim... Mas você conversou com muitos frequentadores também. Muitos, é. Muita gente. Porque tem muita historinha de bastidor, tem muita coisa que só você saberia Só pessoas que tiveram lá que poderiam contar a descrição, né, sabe, por exemplo, você é assessor do ministro da Fazenda do Juscelino. Você tem que participar todo dia às 7 horas da manhã de reunião do Ministério do Juscelino no Palácio do Catete. E você gosta de frequentar o Vogue. Perfeitamente, menor problema. Vai para o Vogue às 1 da manhã, fica até às 6 da manhã no Vogue, desce ao subsolo do Vogue, faz a barba, né? Dá um nó na gravata e vai para o Ministério, né? E o Rui fala tanto do Vogue porque o Vogue foi fundamental para essa história. O Ibrahim Suede, por exemplo, você fala aqui, você narra o início do colunismo social, né? Que começou antes do Ibrahim, né? Com Jacinto de Tormes, né? Maneco Miller, meu amigo. Isso, aliás, é outra coisa também que eu me beneficiei muito. Eu passei os últimos 30 ou 30 e tantos anos conversando muito com pessoas dessa época que me falavam da vida deles, da rotina deles na noite, nas boates e tudo mais. E, claro, já morreram há muito tempo. Tom Jobim, o próprio Maneco Miller, né? E tantos outros. Sem jamais imaginar que aquelas conversas todas, né, me serviriam um dia para eu fazer um livro como esse. Para você fazer esse panorama. Agora, a gente tem aqui uma época que você não viveu, né? Uma época que você não viveu. Mas você também tem um outro livro sobre música, que é o Chega de Saudade. E a nossa curiosidade é, você ouve música de hoje? Você acha que essa época é melhor do que a época de agora? Qual que é a sua opinião? Eu não tenho tempo de ouvir a música de hoje. Eu ouço alguns compositores amigos meus, eu ouço tudo que o Aldir Blanc faz e outros, né? Mas eu não tenho tempo para ficar acompanhando o movimento musical e não creio também que esteja perdendo muita coisa com isso, porque eu não vejo a música fazendo parte da vida das pessoas como ela fazia antigamente, né? Em que você se baseava, às vezes, numa letra de música, ou então uma melodia te acompanhava pelo dia inteiro, te fazia sofrer, ou chorar, ou vibrar, ou coisa parecida. Eu não creio que esteja acontecendo hoje mais. Mas também isso não me faz falta e eu também não faço falta a essas músicas. Eu vejo a música como um fenômeno cultural, então eu estou muito interessado no samba-canção, estou muito interessado na bossa nova, então eu dedico todo o meu tempo a ouvir esse tipo de música que eu gosto. Não quero saber se foi feito hoje, ou há 100 anos, ou há 50 anos. A música não tem idade e eu sou muito feliz com isso. Mas você não tem um olhar nostálgico para esse período, por exemplo? Não, porque eu não vivi esse período. Não, sabe, eu acho que o cara que pesquisa, o egiptólogo, por exemplo, ele não tem saudade das múmias, né? Ele é apenas estudioso das múmias. Eu estudo as minhas múmias, né? Que são aquelas grandes mulheres, aqueles grandes homens do passado, aquelas grandes músicas, né? Esse trabalho, eu já comparei com... É um trabalho quase de etnografia, né? O que é o etnógrafo? É o camarada que vai a tribos primitivas, né? Fica lá morando com eles, observa como é que comem, como é que bebem, né? Como é que se relacionam entre si, aquela coisa toda. Eu sou um etnógrafo, eu geralmente fazia isso com chavantes, né? Eu estudo os chavantes do Vogue. Isso é maravilhoso. Essa definição é a melhor. Então, olha, por favor, a nossa dica aqui é que você conheça os chavantes do Vogue aqui, da década de 40, 50, e depois os chavantes que se espalharam pela noite do Rio de Janeiro. Rui Castro, muito obrigada, viu? Obrigado. Foi um prazer conversar com você. Obrigado.